Hoje nós estaremos fazendo menção de uma palavra que faz parte, que dá continuidade à série de mensagens que a nossa igreja tem apresentado durante esse ano, falando a respeito de avivamento. Um tema tão essencial para nós cristãos, um tema fundamental para nós que experimentamos esse momento tão especial na vida de cada um que um dia ergueu suas mãos ao Senhor Jesus e aceitou Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. E o tema que o nosso pastor me incumbiu de trazer nessa noite fala sobre a revolução do Espírito, a revolução do Espírito Santo. E tem como subtítulo a presença e ação de Deus naqueles que creem. O que a presença e a ação do Espírito Santo é capaz de causar na vida daqueles que creem. E o texto base para essa mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2. Nós leremos a princípio os 4 primeiros versículos. Antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de falar a respeito do título que o nosso pastor escolheu para essa noite: a revolução do Espírito Santo. A revolução, embora seja uma palavra que nós já ouvimos diversas vezes, quando estávamos na escola estudamos diversos tipos de revoluções, que aconteceram na história da humanidade. Mas quando a gente para analisar o significado dessa palavra, a revolução tem como significado uma transformação profunda. E outro significado para a palavra revolução é uma mudança completa. E eu achei fantástica a escolha desse tema, porque é exatamente isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É uma revolução, é uma transformação profunda. E esse é um cuidado que nós temos que ter. Porque se dizemos que somos cristãos e nós ainda não vivemos essa revolução, nós devemos avaliar nossa vida nessa noite e pedirmos orientação a Deus, porque talvez nós ainda não tenhamos vivido o avivamento do Espírito na nossa vida. Não é possível, irmãos, que alguém tenha vivido uma revolução causada pelo Espírito Santo e a vida dessa pessoa continua sendo a mesma de antes. A mente, o testemunho de vida, o linguajar, a vestimenta, o ciclo de amizade, as ideologias, as opiniões. Não é possível que haja... Obrigado, mano. Não é possível que a revolução do Espírito Santo na minha ou na tua vida tenha sido parcial. Mudou algumas coisas, mas outras não. Ó Senhor, até aqui o Senhor toma conta. Daqui para cá, deixa comigo.
não existe revolução parcial. A revolução é uma mudança completa, profunda, totalitária. E nós vamos ver aqui, primeiro, o que não é avivamento. O que não é avivamento. E a partir do momento que a gente entendeu o que não é avivamento, a gente vai conseguir avaliar se talvez por conta disso a gente ainda não tenha vivido um avivamento verdadeiro, genuíno. Porque, infelizmente, irmãos, há muito tempo já, e também nos dias de hoje, existem igrejas que, com o intuito de acrescentar pessoas ao seu hall de membros. Infelizmente, existem igrejas que, com o intuito de arrecadar recursos financeiros, elas pregam um falso avivamento. Elas tentam adaptar o evangelho a uma classe de pessoas. Elas procuram atualizar o evangelho de uma forma que as pessoas não se sintam tão incomodadas em ter que abrir mão de algumas coisas. De uma forma que as pessoas não se sintam incomodadas todas as vezes que a palavra da verdade for pregada no púlpito. E muitas igrejas, ainda nos dias de hoje, pincelam da Bíblia somente aquilo que o povo quer ouvir, somente aquilo que massageia o ego, somente aquilo que faz com que as pessoas dizimem mais, ofertem mais, busquem mais bens materiais, pincelam da Bíblia palavras que não confrontam, palavras que não fazem as pessoas serem impactadas, serem libertas, porque são palavras rasas, são palavras manipuladas, única e exclusivamente, para fazer com que mais pessoas cheguem, para fazer com que o cofre da igreja fique cada vez mais cheio, para fazer com que esses líderes, que deveriam estar cuidando de pessoas, que deveriam estar amando as pessoas, que deveriam estar libertando pessoas, vivam vidas luxuosas, vivam nessa terra como se o céu não fosse uma realidade, vivem nessa terra como se as promessas vindouras não fossem muito melhores do que aquilo que nós podemos viver aqui. Só que louvado seja o nome do Senhor. Existem igrejas como essa que não se dobraram. Existem igrejas como essa que pregam o evangelho genuíno. Existem igrejas como essa que nós fazemos parte, que prega a palavra da verdade, doa quem doer. O evangelho não tem que ser adaptado a nós, irmãos. Nós é que devemos nos adaptar ao que a palavra diz. Nós é que devemos abrir mão daquilo que fazíamos, daquilo que não compete mais a fazermos, porque vivemos uma verdadeira revolução do Espírito na nossa vida. Então nós não podemos e não devemos viver exatamente igual ao que era antes. Tem que haver diferença, tem que haver mudança. E se diante da palavra que vai ser pregada hoje, nós entendermos que não houve tantas mudanças assim, nós precisamos buscar mais ao Senhor, pedir misericórdia a Ele e buscar experimentar esse avivamento, irmãos. Revolução, transformação profunda, mudança completa de vida. A palavra avivamento é uma palavra que deriva de um verbo, do verbo avivar. E o David já falou aqui, durante a ministração, e eu fiquei muito feliz de ouvir,
porque é bom quando testifica no teu coração aquilo que Deus colocou, e você entende que não veio da tua mente. A palavra avivar tem como significados: preservar a vida, manter vivo, reviver, renovar, reanimar, e até mesmo para quem está fraquinho, até mesmo para quem está ferido, até mesmo para quem está vendo a sua candeia se apagar, existe esperança, existe possibilidade, existe a chance real do avivamento do Espírito tocar no teu e no meu coração. Não existe impedimento para o agir, para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Basta que nós venhamos dar lugar, basta que nós venhamos dar toda a autoridade para que Deus, para que o Espírito Santo atue na nossa vida. E nós vamos ver isso aqui. Eu gostaria de trazer para os irmãos um trecho de uma pregação que eu ouvi ontem, do pastor Hernandes Dias Lopes. Irmãos, como eu fiquei maravilhado com esse trecho. E ele falava sobre o que não é avivamento. E ele diz assim: avivamento sem Bíblia é como fogo de palha, que levanta grandes labaredas, mas deixa atrás de si cinzas e muita destruição. É a mais pura verdade, irmão. Eu fui assembleano durante 19 anos. Ali eu me converti, ali eu me casei, ali eu apresentei os meus 2 filhos ao Senhor. Ali eu aprendi muito sobre a palavra de Deus. Ali eu presenciei milagres, irmãos, milagres. Mas ali eu presenciei muita coisa também que tinha nome de avivamento e não era. Ali eu presenciei muita meninice. Ali eu presenciei muito exibicionismo. E infelizmente, eu não estou aqui dizendo que isso é uma coisa que acontece apenas na Assembleia de Deus, não. É uma igreja séria, é uma igreja fundamentada, é uma igreja que, assim como nós, também prega a palavra genuína. Mas eu também presenciei pregadores avivalistas que tinham apenas uma função: fazer o povo gritar e glorificar sem nem entender o que estava ouvindo, fazer o povo sentir aquele fervor momentâneo, como se aquilo ali fosse avivamento, irmãos. Avivamento é muito mais profundo do que isso. Avivamento é muito mais profundo do que um simples arrepio que a gente ouve quando um louvor toca o nosso coração. Avivamento é muito mais profundo do que quando a gente ouve um pregador avivalista e a gente fica emocionado e a gente fica, sabe, com aquele sentimento de eu queria ser como ele. Irmãos, avivamento é muito mais do que isso. E eu já quero fazer uma observação aqui, irmãos. Não espere de nenhum pregador avivalista o avivamento que só o Espírito Santo pode atuar no teu coração. Não espere de uma pessoa, de um ser humano, o avivamento que só o Espírito Santo pode trazer para o nosso coração. Porque se nós depositarmos a nossa esperança em alguém, nós certamente fracassaremos. Porque o avivamento não depende de um líder. O avivamento não depende única e exclusivamente de uma pessoa. O avivamento é muito mais do que isso, e nós vamos ver aqui. Então, primeiro nós vamos falar daquilo que não é avivamento. Muitas coisas que têm o nome de avivamento verdadeiramente não são. Nós precisamos, irmãos, ter todo o cuidado quando nós ouvimos esse tipo de palavra sobre avivamento.
Infelizmente, por causa dessas situações, tem muitos cristãos que há anos servem ao Senhor e nunca sentiram verdadeiramente um avivamento genuíno, como nós vamos ver aqui, porque existem evidências que mostram que nós verdadeiramente participamos de um avivamento. No livro de Atos, capítulo de número 2, versos de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Antes de nós falarmos sobre esse texto, eu gostaria de falar a respeito de um texto onde Jesus conversava com os discípulos. Esse texto se encontra lá em João, capítulo 14. E eu fiz algumas anotações aqui que eu achei pertinentes, que falam a respeito do tema que o pastor escolheu para essa pregação. O avivamento do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo em nós transforma a nossa vida por completo, conforme eu já mencionei aqui. O avivamento do Espírito Santo, ele gera arrependimento. Essa é uma das evidências de que verdadeiramente alguém viveu o avivamento genuíno na sua vida. Livro de João, capítulo 14. João 14. A partir do verso 15. Jesus conversava com os discípulos e ele tentava explicar para os discípulos que já estava chegando o momento em que ele iria ao Pai. E nesse texto ele falava para os discípulos: olha, eu vou ao Pai, preparar-vos lugar, mas eu voltarei e os levarei comigo. E como nós bem sabemos, os discípulos eles ainda não tinham total entendimento de tudo que o Senhor Jesus falava. E Jesus ele tinha esse cuidado de ir falando gradativamente coisas para que os discípulos pudessem assimilar. Até mesmo porque ainda não havia acontecido a descida do Espírito Santo. E muitas coisas que Jesus falava com os discípulos, muitas vezes os discípulos não compreendiam de imediato. Jesus estava falando com eles a respeito do momento em que ele seria elevado aos céus e que futuramente ele voltaria. E os discípulos eles não compreenderam no primeiro momento. E aí Jesus vem e fala para eles o que nós vamos ler agora. Jesus fala, a partir do verso 15, Jesus fala para eles assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e lhes será dado outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Verso 21. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 26. O Conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes ensinei. Tudo o que eu lhes disse. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, o que eu falei no princípio. É impossível alguém dizer que viveu o verdadeiro avivamento e não teve transformação de vida. Porque o texto está nos dizendo que aquele que ama ao nosso Senhor, guarda os mandamentos. Aquele que ama o nosso Pai, guarda os mandamentos. Então, quem diz que vive o avivamento e vive da mesma forma como era do mundo, não experimentou o verdadeiro e genuíno avivamento. Precisa verdadeiramente sentir, ser transformado, ser avivado, ser renovado, para que o Espírito Santo tenha liberdade de atuar, de agir, de mudar, de transformar a nossa vida. Jesus que está dizendo, e Ele está falando para os discípulos, para aqueles que Ele já havia escolhido para uma grande comissão. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, ama ao Pai, também é amado por mim. O Espírito Santo, o conselheiro que virá, que eu pedirei ao Pai, vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito. Quem já viveu o verdadeiro avivamento, irmãos, não vive sozinho. Quem já viveu o verdadeiro avivamento é guiado pelo Espírito Santo, é orientado pelo Espírito Santo. Quem viveu o verdadeiro avivamento tem total orientação dada pelo Espírito Santo de Deus. O avivamento do Espírito Santo gera arrependimento. Livro de Atos, capítulo de número 2. Nós leremos alguns versículos que comprovam que o verdadeiro avivamento, ele gera arrependimento. É uma das evidências de que a pessoa verdadeiramente viveu um avivamento genuíno. Verso de número 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Verso de número 22. O apóstolo Pedro, falando àqueles que estavam ali, que presenciaram a descida do Espírito Santo: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso de número 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, em seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Verso de número 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Verso de número 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. 3.000 almas. O verdadeiro avivamento gera arrependimento. O verdadeiro avivamento gera remissão de pecados. O verdadeiro avivamento gera mudança de vida, transformação. O verdadeiro avivamento gera revolução. Não há como ser avivado, não há como viver o avivamento e continuar nas mesmas práticas antigas. Não tem como, irmão. Não tem como. Essa palavra é uma palavra
de autoexaminação. Eu não vim aqui para julgar ninguém, até porque Deus já falou comigo o que eu deveria ouvir. Cada um deve avaliar sua própria vida e entender se verdadeiramente já experimentou um avivamento genuíno, porque ainda há tempo de experimentar, caso não tenhamos vivido. Uma das evidências do verdadeiro avivamento: arrependimento. E eu vou trazer para os irmãos um exemplo de alguém tão importante na história da igreja primitiva, que viveu essa transformação na sua vida, que viveu uma revolução por meio do avivamento do Espírito Santo de Deus. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1. Primeira Timóteo, capítulo de número 1, a partir do verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Apóstolo Paulo. Nós conhecemos a história dele. Um homem que, enquanto não tinha conhecimento do verdadeiro evangelho, um homem que ainda não tinha vivido o avivamento genuíno, perseguia os cristãos, matava, prendia, açoitava, fazia coisas terríveis. E no próprio texto ele diz que fazia isso por ignorância, por falta de conhecimento. Mas ele mesmo diz que foi alcançado pela graça de Deus. Quando o avivamento genuíno alcançou a vida dele, ele se tornou um dos maiores pregadores da palavra do Senhor Jesus, um dos maiores apóstolos que foram tremendamente usados para alcançar milhares de milhões de vidas. Essa é a prova. A vida do apóstolo Paulo é a prova de que o verdadeiro avivamento transforma, que o verdadeiro avivamento gera arrependimento. E interessante, irmãos, que no livro de Atos, capítulo 2, os versos que nós lemos, coloca lá para mim, Michelinha, por favor. Livro de Atos, capítulo 2, verso de número 3, se não me falha a memória. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. O avivamento aconteceu sobre a vida de todos que estavam ali. Mas o interessante é que esse versículo, ele vai nos dizer que as línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. Isso nos mostra e nos dá um ensinamento de que o avivamento ele está disponível a todos, mas o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós acontece de forma individual. Então, é possível que nós estejamos dentro de uma igreja avivada, mas não estejamos vivendo o avivamento. Porque
O avivamento, ele acontece de forma individual. Depende de mim viver o avivamento do Senhor. O avivamento do Espírito. Depende de mim. Não depende do pastor Cândido que eu seja avivado. Depende de mim. Depende de você. Por isso que eu disse ainda há pouco que é uma palavra de autorreflexão. É você que tem que avaliar a sua vida e verificar se você já está vivendo a plenitude daquilo que Deus espera que você viva. Se você já está vivendo tudo aquilo que Deus espera que você viva nessa terra. Irmãos, eu já respondi essa pergunta para mim, mas eu vou fazer para os irmãos. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com tudo aquilo que você está vivendo na presença do Senhor? Você acha que você já alcançou o ápice daquilo que Deus tinha reservado para você? Nós acabamos de ouvir a história de Paulo, irmãos. Mesmo quando ele não tinha conhecimento do Evangelho, ele achava que ele estava fazendo bem, porque ele entendia que o cristianismo era uma seita que deturpava os ensinamentos dele. Mas ele foi muito mais usado por Deus, justamente pela transformação que aconteceu na vida dele. Era um homem terrível. Só que depois que ele passou a ser discípulo de Jesus, ele foi ainda melhor do que ele era quando era terrível. Ele foi muito mais excelente. Ele foi muito mais servo do que perseguidor. Ele foi muito mais eficaz em salvar vidas do que na época que ele tirava vidas. Então, irmãos, se a resposta para essa pergunta for sim, louvado seja Deus pela tua vida. Que Deus preserve você assim, atuante. Que Deus preserve você assim, fervoroso. Que Deus preserve a sua vida assim. E que através da sua vida você possa contagiar outras pessoas. Mas se a resposta para essa pergunta não for um sim, que nós possamos buscar em Deus, viver a plenitude do que Ele tem reservado para nós nessa terra, irmãos. E eu não estou falando aqui de bens materiais. Não estou falando aqui de recursos. Eu estou falando aqui de, sabe, de chamado de Deus. Eu estou falando aqui, irmãos, de ser usado mesmo para vidas, para salvar vidas, para edificar vidas, para libertar vidas, para edificar vidas. É disso que eu estou falando. É de permitir que o avivamento que Deus atuou na tua vida possa transbordar para outras pessoas. É que outras pessoas possam saber, ouvir da tua boca: olha, eu era assim, eu já fui muito pior do que você. Você consegue, irmãos, se lembrar de quem você foi um dia? Talvez existam aqui no nosso meio pessoas que nasceram em berço evangélico, nasceram, cresceram na igreja, sempre foram orientadas por pais cristãos, e louvado seja Deus por isso. Deus te livrou de muita coisa. Mas certamente existem pessoas aqui que viveram experiências terríveis, terríveis, que só você sabe. Eu sei das minhas. E às vezes, irmãos, a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Às vezes a gente julga o nosso irmão, ou julga alguém que nem crente é ainda, por coisas erradas que ela tem feito, e nós nos esquecemos de quem nós já fomos, das coisas terríveis que nós já praticamos. E o interessante é que a Bíblia afirma que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não te amou a partir do momento que você levantou as mãos aqui. Deus já te amava, já me amava, quando a gente ainda estava lá, no lamaçal do pecado. Ele não amava as nossas práticas, mas Ele já nos amava quando a gente ainda era terrível. Ele já nos amava.
porque ele sabia que se nós dessemos oportunidade ao Espírito Santo de Deus, nós nos tornaríamos quem ele quer que nós sejamos, como ele fez com Paulo e com tantos outros que a Bíblia relata, irmãos. Que nós possamos avaliar nossa vida nessa noite e viver verdadeiramente o avivamento que o Espírito Santo pode trazer para nós. Nós falamos sobre o que a habitação do Espírito Santo faz na vida de quem se rende aos pés dele. Agora nós vamos falar sobre o que a atuação do Espírito pode causar na vida de quem abre o coração para ele. A habitação, a atuação do Espírito Santo em nós nos permite viver os propósitos de Deus. O avivamento do Espírito Santo fortalece a nossa fé. Livro de Atos, capítulo de número 2. Verso 42 em diante. Depois de todo o reboliço causado pelo Espírito Santo de Deus, depois da pregação fervorosa de Pedro, depois de 3.000 almas terem se rendido ao Senhor, no final do livro de Atos, a partir do verso 42 vai dizer assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quando aquelas pessoas abriram o coração para o Espírito Santo de Deus e experimentaram o genuíno avivamento, diz a Bíblia que elas se mantinham fervorosas e unidas no mesmo propósito, dedicadas aos ensinamentos dos apóstolos, supriam as necessidades uns dos outros, e por conta dessa união, por conta desse mesmo objetivo, por conta desse mesmo propósito, Deus ia acrescentando diariamente as almas que iam sendo salvas. Nós temos presenciado o crescimento dessa igreja continuamente, e isso é obra de Deus, isso é obra do Espírito Santo de Deus, e é assim, irmãos, que vai continuar acontecendo, quando nós estivermos unidos, unânimes, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eu louvo a Deus, porque essa igreja, na pessoa do Espírito Santo, ou melhor, na pessoa do nosso pastor, orientado por Deus, escolheu esse tema para esse ano, porque como é importante, irmãos, muito mais importante do que crescer em quantidade, é crescer unânimes, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, é crescer de forma saudável, é crescer recebendo alimento sólido, é crescer sendo alimentado pela palavra genuína. O David falou aqui mais cedo, que nós não pregamos teoria da prosperidade, e também não pregamos nenhum outro tipo de teoria que faça a nossa igreja ficar inchada.
Nós não queremos uma igreja inchada e imatura. Nós não queremos uma igreja inchada que não tem base bíblica, que não tem orientação e direção do Espírito Santo de Deus. Nós queremos uma igreja que, assim como nos dias dos apóstolos, ia crescendo gradativamente, mas se mantinha firme, fiel aos propósitos, aos ensinamentos, unânimes, unidos, suprindo as necessidades uns dos outros. É assim, irmãos, que nós vamos conseguir ganhar Maricá para o Senhor Jesus. É assim, irmãos, que nós veremos a nossa igreja crescendo, se multiplicando, abrindo congregações em todos os bairros da cidade. É assim que nós vamos ver o agir de Deus continuar acontecendo na nossa igreja. Cada um de nós buscando o avivamento pessoal e unânimes com o mesmo propósito. Nós vamos falar rapidamente, irmão, já estou terminando. E não é pegadinha de pregador não, estou terminando mesmo. Sobre um outro apóstolo, tão importante quanto Paulo, e que, por meio do avivamento provocado pelo Espírito Santo de Deus, teve a sua vida fortalecida. No livro de Mateus, capítulo de número 4, eu vou falar para que a gente não precise ler todo o texto. No livro de Mateus, Jesus tem o primeiro encontro com Pedro. E nós bem sabemos que Pedro era pescador, um pescador experiente. Nós conhecemos a história de Pedro. Sabemos que Pedro era um homem simples, não era um homem estudioso como alguns outros apóstolos. Nós sabemos que Pedro era um homem simples, nós sabemos que Pedro, em alguns momentos, em determinados momentos, era um homem impetuoso. E no livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus chama Pedro e o irmão, e ele fala para Pedro assim: olha, se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Eu fiquei pensando, irmãos, sobre isso. A pesca era a fonte de renda que eles tinham. Era o meio de subsistência que eles tinham. E Jesus chega e fala para ele: se vocês me seguirem, eu os tornarei pescadores de homens. E seguir Jesus nem sempre é muito fácil, porque nós temos que abrir mão de muita coisa, Só Deus sabe do que você teve que abrir mão para seguir os passos de Jesus. Só Deus sabe os sacrifícios que você já fez para poder professar a sua fé em Cristo. Nós não vamos ser hipócritas de dizer que seguir a Jesus, é muito fácil. Requer renúncia. Se você pretende viver o evangelho genuíno, tenha certeza, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que abrir mão. Todos os discípulos tiveram que abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus. Alguns deles até mesmo dos meios de subsistência. Mas nós que já chegamos até aqui, sabemos quão maravilhoso é seguir os passos do Senhor Jesus. Nós louvamos ainda há pouco que não há nada melhor que o nosso Deus. E nada, é nada. Não há nada. Não há nada nem ninguém melhor do que o nosso Deus.
Nada. E aí Jesus fala para ele isso: olha, siga-me e eu te farei pescador de homens. Evidentemente que no momento ele não deve ter entendido nada, irmão. Não deve ter entendido nada. Como assim pescador de homens? No livro de João, capítulo de número 21. João capítulo de número 21. Jesus chega para Pedro. Coloca lá para mim, Michelinho, por favor, João 21. Jesus chega para Pedro e fala para ele: olha, siga-me que eu te farei pescador de homens. Dali por diante, Pedro começa a seguir a Jesus, junto com os demais apóstolos. E na história de Pedro, nós bem conhecemos e sabemos que, num determinado momento, Jesus, ele começa a falar com seus discípulos que ele seria traído e seria entregue, né, para ser morto, e que isso era algo necessário. E Pedro, ele chega para Jesus e ele fala para o Senhor assim: mestre, eu estou disposto a te seguir por onde o Senhor for, a ser preso e até perder a minha vida por amor do Senhor. Pedro, ele jura lealdade ao Senhor. E no mesmo momento que ele faz esse juramento, Jesus chega para ele e fala: olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Então Pedro, ele era um homem impulsivo. No momento em que Jesus estava sendo preso, nós conhecemos a história, ele achou que era necessário dar uma ajudinha para Jesus e sentou a espada na cabeça do soldado. Nós conhecemos essa história. Pedro era um homem de emoções fortes. Jesus, ele morre, Jesus ressuscita, e lá no livro de João, quando Jesus aparece para os discípulos novamente, Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, você me ama? Conhecemos também essa história. E Pedro diz que sim. Jesus fala para ele: então cuida dos meus cordeirinhos. Pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele afirma que sim. E Jesus fala para ele: então cuida das minhas ovelhas, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que sim. Pedro, já contristado, magoado por tanto questionamento, Pedro fala: mestre, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente fala para ele: pastoreia as minhas ovelhas. E aí, irmãos, primeiro nós vemos como Jesus promete para ele: olha, se você me seguir, eu te farei pescadores de homens. Depois de tudo que aconteceu na vida de Pedro, depois de tudo que aconteceu no ministério de Jesus, Jesus chega para ele e fala: ó, você me ama verdadeiramente? Então você tem um propósito nessa terra: pastorei as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros. E aí, no livro de Atos, capítulo 8, capítulo 4, Atos capítulo 4, verso de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução,
ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Pedro, dotado da autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, prega nas sinagogas, prega no sinédrio, prega diante de autoridades, mesmo sem ter instrução nenhuma, mesmo sendo um homem simples, mesmo sendo um homem considerado indouto, prega diante de autoridades com ousadia. O mesmo Pedro que tinha negado a Jesus por medo de ser morto, agora está pregando com autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, em lugares de homens letrados, na frente de doutores da lei. Pedro começa a pregar com autoridade, com intrepidez, com ousadia. E nesse mesmo texto vai dizer que 5.000 almas se converteram por conta do sermão pregado por Pedro. Irmãos, quando nós permitirmos ser usados pelo Senhor como Ele deseja que nós sejamos, nada vai impedir que nós sejamos instrumentos para ganhar almas para o reino do Senhor. Nós não podemos, irmãos, achar que já estamos salvos e isso já é o suficiente. Eu já estou salvo, é só cuidar da minha casa, da minha família e está bom. Não, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande concedida pelo Senhor. Nós não fomos salvos para ficar acomodados, satisfeitos. Nós não podemos nos considerar tão incapazes ao ponto de não ser usados para salvar alguém. Talvez na tua família, no seu trabalho, na faculdade onde você estuda, na tua escola, no teu cursinho. É você que Deus quer usar, sou eu que Deus quer usar. E nós vemos aqui um homem que foi capaz de negar a Jesus por medo de morrer, sendo preso, sendo açoitado, foi morto por conta da pregação do Evangelho, dedicou a sua vida em prol da pregação do Evangelho, de salvar almas. E eu quero te dizer uma coisa: a nossa missão não mudou, continua sendo a mesma de Pedro, de Paulo, de João, dos 12 apóstolos que Jesus chamou anteriormente, e de Paulo. A nossa missão continua sendo a mesma. Então, peça a Deus capacidade para do seu jeito, é do seu jeito mesmo, irmãos. Ela pediu para eu não citar ela, mas eu vou citar, não tem jeito. Eu sempre converso com a Ana Paula em casa, e a Ana Paula, ela fala para mim: eu peço tanto a Deus para Ele mudar esse meu jeito, tirar de mim essa timidez. Eu falo para ela: Deus vai te usar do jeito que Ele te criou. Deus vai usar você do jeito que você é, com a sua personalidade. Deus vai te usar sim, basta você permitir ser usado por Ele. Você não precisa se tornar alguém que você nunca foi para Deus usar a sua vida. Se você é alguém como ela é, mais tímida, mais acanhada, Deus vai usar você para quem estiver próximo de você. Deus vai usar você com as suas características. A gente não pode, irmãos, imaginar que a gente precisa ser totalmente igual a alguém que a gente admira para ser usado por Deus. Lê do engano. Não importa a instrução que você tem, não importa, irmãos, a personalidade que você tem, que eu tenha. Deus quer usar a nossa vida com aquilo que Ele nos proporcionou. Pedro é exemplo disso. Pregava diante de autoridades, porque ele tinha autoridade maior concedida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir ao Senhor que essas lições, irmãos, faladas aqui nessa noite, possam nos fortalecer diariamente. Diariamente. Porque não há nada maior do que o nosso Deus. Nada. Nada. Que você possa nessa noite guardar essa palavra no teu coração.
porque de nada adiantaria uma pregação fervorosa, de nada adiantaria, irmãos, um louvor fervoroso, se a gente não permitir que a palavra faça morada, que a palavra transforme a nossa vida, o nosso coração, o nosso caminhar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e eu peço ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça, que Ele nos mantenha avivados em todo o tempo, para que verdadeiramente nós consigamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.